Buenas hermanos, hermanas, hermanes, venho aqui convidar vocês para um novo curso, né, que está iniciando. Não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, talvez já tenha finalizado, mas ele está em andamento agora, em agosto de 2020. Spinoza, a ética de Spinoza e o yoga. Então nós vamos fazer diálogos, né, adentrando uma obra muito importante de um filósofo não dual, monista, que conversa muito com yoga, apesar de nunca escrever sobre yoga, é um filósofo do século XVI, mas ele nos possibilita adentrar, sobretudo na visão não dual dele do mundo, com a perspectiva então da imanência no yoga. A gente então adentra o yoga, descartando o transcendente, descartando o místico, descartando o oculto, o misterioso e adentrando na ideia profunda sobre o que é viver na plenitude, viver onde não há falta. E onde não há falta é algo bem interessante, sobretudo na sociedade onde nós vivemos, capitalista, que produz a falta, que gera a ideia de uma dívida infinita. Como é viver, então, uma vida no qual é apenas gozo pleno, onde você não sente falta de nenhum lugar? Outro aspecto importante desse curso é que, em geral, nós que viemos aí de uma influência cultural religiosa cristã, sobretudo um Ctrl-C, um Ctrl-V da filosofia platônica aristotélica, pautada no dualismo, e depois Descartes, pautada na falta, né? A gente sempre espera um outro lugar, o céu cristão, o nosso lar espírita, uma outra geografia que é perfeita. E essa onde vivemos é imperfeita. Na visão não dual, por isso adentrar junto com Spinoza do yoga, nessa possibilidade de pensar o yoga de forma não dualista, calcado na ideia da imanência. Da imanência significa que não há um transcendente, só há esse mundo. Então a gente entende que moksha ou kaivalya está em samsara. A diferença é uma visão. Sabe aquela fotografia de Gestalt, onde de um lado é uma velha, outro lado é a moça? Não, você não tem que virar a folha, você não tem que pegar um outro desenho. Está no mesmo desenho, está na imanência. A questão só é uma mudança de perspectiva para enxergar essas infinitas possibilidades de visualizar, né? Isso é feito por causa de filtros que são implantados, né? A construção da realidade, ela tem fundamentos sociais, sobretudo, de gestos, de hábitos, tanto mentais de pensamento como formas de ver o mundo, mas também incorporadas, ou seja, no corpo. Adentrar, então, o yoga, tendo como um marco teórico também a ética de Spinoza, e nós vamos adentrar através dele, nos dá a possibilidade de pensar o yoga fora das suas escrituras, tendo como base única, que tidas por alguns yogis e yoginas da tradição como perfeito e imaculado em si mesmo. Quando a gente lê uma escritura que é perfeita em si mesmo, a gente é impossibilitado, está engessado, então, na perspectiva de visão única e que não pode ser alterada. Se você não entende o texto, é porque você é ignorante, está em avidya. Nesse curso a gente não parte disso, se a gente não entendeu, é porque a gente precisa estudar um pouco mais, adentrar aquilo, ou realmente porque a filosofia está intrincada em ideias dogmáticas. E se nós quisermos pensar o yoga como filosofia e não como religião, não há espaço para dogmatismo. É aí que há a dobra da filosofia para a religião, onde há então certezas absolutas, inabaláveis, que não tem como se pensar de outra forma. Spinoza nos pega pela mão e Ética, o livro de Spinoza, é uma porta de entrada fenomenal para entender também o yoga. E entenda ética como um modo de viver, ao contrário de moral, que são restrições, são formas de que você deve conduzir sua vida para um fim último. Pensando o mundo, então, a vida, através do yoga, como não dual, na imanência, não há falta, não há nada no que esperar, a não ser você conseguir enxergar as infinitas possibilidades de vida que o yoga lhe proporciona. A vida de yoga, então, não é uma vida prescrita, um único modo de pensar e viver e se vestir e cantar e praticar o yoga, mas infinitas possibilidades. Não caindo no relativismo, cada um pensa então da forma que quiser. Não, não é isso. É muito mais profundo do que isso.
É o yoga nos adentrar com uma máquina de guerra contra aparelhos de captura de desejo, aparelhos de captura de formas de ver. Quando o yoga se torna, então, tradição, entre aspas, né? Não é a sua, de tradição, com escrituras perfeitas em si mesmas, imaculadas, você se torna, então, um exegeta e não alguém que vai pensar a sua vida por meio do yoga. Mas você vai ter que adaptar a sua vida para se adequar à forma de pensar do yoga. É disso que nós estamos falando. Esse é o eixo central do nosso bate-papo. Então nós vamos pensar sobre o que é ética, vamos pensar sobre o yoga, a sua história, vamos pensar sobre as influências que vão atravessar e, claro, adentrando ao livro Ética de Spinoza. Ele vai ser nosso marco teórico. Para isso, a gente vai pegar a sugestão do filósofo da Federal do Rio de Janeiro, André Martins, e começar a ler Spinoza a partir dos seus apêndices, depois dos seus prefácios, aí os seus escolhos, e a partir daí a gente adentra entrando ali axioma por axioma e pensando a ética, mas sempre em casamento com o yoga, né? Com o yoga como uma filosofia. Se o yoga quer ser uma filosofia, ele precisa se desfazer da sua mística, da sua transcendência. Não que você precise disso, mas para pensar o yoga como filosofia, ele não pode estar calcado em ideias pré-concebidas, em conceitos a priori, né, imperativos categóricos, porque isso lhe força a pensar de uma forma só. E se o objetivo do yoga é liberdade, que comece por ele mesmo. Meu nome é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo, e espero que vocês então se sintam compelidos aí, entusiasmados, com tesão, para adentrar nesse curso que começa agora. Já tem algumas aulas lançadas gratuitamente para você e a gente vai se encontrando aqui a cada aula. Muito obrigado. A descrição de onde está o curso vai estar aqui nesse vídeo, mas se quiser saber mais, entre em www.yogacontemporâneo.com. Forte abraço e até a próxima aula.